Olá, bem-vindo à aula número 3 de discipulado. Estamos avançando e vamos seguir aqui com o nosso estudo, tratando exatamente de aprender e fazer, como fazer um real, verdadeiro e bíblico discipulado. Hoje nós vamos começar estudando um pouquinho sobre a questão hermenêutica, para entendermos o que significa o texto de João 8, 31 e 32, a verdade que liberta. Além disso, a aplicação hermenêutica deste versículo, se lembra que nós falamos da aula passada, conhecereis a verdade vos libertará, o verdadeiro discipulado traz libertação, porque ele é baseado na verdade, no conhecimento da verdade. Então, a aplicação hermenêutica deste versículo avança para possíveis sentidos filosóficos e históricos. Na esfera filosófica, a verdade, a aletheia, não se limita a um conceito abstrato, mas representa uma realidade transformadora encarnada em Cristo, o Logos divino, desmascarando as ilusões do mundo. Historicamente, o discurso se encaixa na tensão do primeiro século entre a fé judaica tradicional e o anúncio radical de Jesus como Messias. O chamado para permanecer em suas palavras, lembra que na aula anterior nós falamos que esse permanecer não é uma coisa estática, parada, mas é uma coisa dinâmica, que vai acontecendo à medida que eu vou obedecendo aos princípios de Deus. Então, esse chamado para permanecer em suas palavras contrapõe-se à instabilidade religiosa e cultural, convidando os crentes a uma confiança inabalável na revelação divina. Por conseguinte, versículos correlatos no próprio Evangelho, como João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, servem para criar uma harmonia bíblica e mostrar que a verdade revelada em Cristo não é apenas informativa, mas formativa, conduzindo o discipulado a uma verdadeira transformação espiritual. Entre o figurativo, o literal e o simbólico. Literalmente, Jesus desafia os seus ouvintes a obedecerem à sua palavra, demonstrando um compromisso real e histórico. Figurativamente, permanecer na palavra pinta um quadro de estabilidade espiritual como raízes profundas que sustentam a vida do crente, somente possível em um processo relacional e contínuo. E, simbolicamente, a verdade personificada em Cristo manifesta a luz divina que dissipa as trevas da ignorância, do pecado e da opressão espiritual, liberando o ser humano de toda a escravidão que o impede de viver a plenitude da comunhão com Deus. Por outro lado, erros e mitos doutrinários surgem quando esse texto é interpretado como um chamado para mera memorização ou recitação das Escrituras, sem atenção ao seu significado espiritual, ético e relacional. Outra distorção ocorre quando a liberdade prometida é vista como uma licença para o individualismo religioso, ao invés de uma libertação do erro e uma integração mais profunda na comunidade de fé. Ao observar a afirmação de Jesus em João 8, 31, 32, percebemos que o discipulado genuíno não consiste apenas em aderir a um conjunto de crenças ou ritos religiosos, mas em permanecer firme na palavra do próprio Cristo. Esse processo exige mais do que uma filiação institucional. Implica uma relação dinâmica e transformadora com a verdade revelada em Jesus, que vai muito além das fronteiras denominacionais. O medo que algumas igrejas possuem diante da prática de um discipulado profundo e cristocêntrico surge exatamente da capacidade libertadora dessa verdade.
Quando crentes são expostos diretamente ao ensino bíblico, interpretado à luz do caráter, da obra e dos mandamentos de Cristo, eles tendem a crescer em discernimento, em maturidade espiritual e em independência de estruturas meramente institucionais. Por isso, nessa disciplina aqui, nós estamos pensando, refletindo exatamente o que significa fazer discipulado, ser discipulado, o que implica isso? Porque de nada adianta oferecer um programa de discipulado se nós não entendemos o que essencialmente deve embasar essa prática dentro das nossas atividades missionárias. Então, esse crescimento não incita rebeldia, mas conduz à liberdade interna de um cristão que reconhece sua dependência primeiramente de Deus e não apenas das vozes humanas que o cercam. É nesse ponto que residem os receios e resistências eclesiásticas. Um discipulado que enfatiza o permanecer na palavra pode revelar fragilidades em concepções teológicas tradicionais, em padrões culturais eclesiásticos e em formas de poder travestidas de piedade. A verdade que liberta, conforme Jesus indica, não significa abandonar a comunhão com a igreja ou desrespeitar a autoridade espiritual legítima, mas refere-se à ruptura com as algemas de qualquer sistema que tente domesticar a fé, subverter o crente a um conjunto inquestionável de regras ou manipular sua consciência. Palavras de Fábio Pico. Na verdade, se nós não discipulamos, nós acabamos catequizando as pessoas. E uma coisa que nós não podemos fazer e não fomos chamados para fazer é catequizar as pessoas a seguirem uma fé sem que elas entendam o que estão fazendo, por que estão fazendo e, principalmente, sem que estejam realmente comprometidas com essa fé. Então, o nosso trabalho não é catequizar, e nós temos exemplos na história muito próximos a nós que mostram o que significa, o que o catequizar faz. Então, geralmente, o discipulado denominacional ou institucional, ele vai tender para a catequização. E não é esse o objetivo. O objetivo é realmente discipular. Foi isso que Jesus mandou fazer. O discipulado não substitui o papel das comunidades de fé. Pelo contrário, solidifica-o, pois cria discípulos conscientes, piedosos, munidos da palavra e aptos a contribuir de maneira saudável e crítica para a edificação do corpo de Cristo através de ministérios saudáveis. No entanto, o seu efeito é ameaçador para sistemas denominacionais que não desejam ser avaliados, reformados ou ajustados a partir da lente do Evangelho. Portanto, João 8, 31 e 32, quando aplicado ao discipulado, torna-se um lembrete de que a igreja é chamada a formar discípulos de Jesus e não meros seguidores de uma placa denominacional ou de anseios humanos. Essa passagem incentiva uma caminhada pessoal e coletiva na verdade, um aprofundamento na palavra e a coragem de assumir as consequências transformadoras da liberdade que Cristo oferece. Quando o discipulado, ao invés de reproduzir muros institucionais, reproduz imitadores de Cristo, os crentes se tornam mais livres, esclarecidos e capazes de servir não apenas a uma estrutura humana, mas ao próprio Senhor da Igreja. As bases bíblicas do discipulado. Uma base sólida para o discipulado é encontrado nas palavras de Jesus, conhecidas como a Grande Comissão, registradas em Mateus 28, 19 e 20. Antes de Jesus subir aos céus, a ordem que ele deu aos discípulos foi: vão e façam discípulos de todas as nações. E a última parte do versículo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o discipulado
uma ordem do que nós devemos fazer, é nossa responsabilidade, e esse discipulado deve ser ensinando a guardar as coisas que Jesus ordenou, e não as que nós pensamos, achamos ou queremos. Mateus, tradicionalmente identificado como o autor do evangelho que leva o seu nome, escreveu para uma comunidade predominantemente judaica cristã. O seu objetivo era apresentar Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento e estabelecendo uma ponte entre as tradições judaicas e o ensino de Jesus. Nesse contexto, a Grande Comissão representa uma expansão do ministério de Jesus para além das fronteiras de Israel, alcançando todas as nações. A passagem destaca três componentes principais do discipulado. Desculpe. O primeiro componente é o fazer discípulos. A ordem de fazer discípulos implica mais do que apenas converter pessoas. Envolve um processo contínuo de educação, crescimento espiritual e conformação à imagem de Cristo. Esta tarefa não é limitada a um grupo específico, mas estendida a todas as nações, mostrando o caráter universal da mensagem de Cristo. O segundo aspecto é o batismo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um ato simbólico de iniciação na comunidade cristã. Representa a identificação com a morte e ressurreição de Cristo e a aceitação da Trindade, um conceito fundamental da fé cristã. Então, quando a pessoa aceita Jesus, uma das formas dela expressar esse compromisso que ela está assumindo com o Senhor e o desejo que ela tem de aprender e crescer em graça, em conhecimento e em comunhão, em serviço nessa caminhada, é expresso exatamente pelo batismo. Então, o batismo representa a iniciação da comunidade cristã, mas representa também o compromisso que essa pessoa está firmando, não com uma igreja local, mas sim com o próprio Senhor. E o ensino? Ensinar a observar todas as coisas que vos tenho mandado, enfatizando a importância da obediência e da prática dos ensinamentos de Jesus. Isso ressalta a necessidade de uma vida transformada, alinhada aos princípios e valores do Evangelho do Reino de Deus. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 1, versículo 8, complementa a grande comissão, enfatizando o papel do Espírito Santo no discipulado e na expansão da igreja. Ou seja, você recebe poder para ser uma testemunha fiel. Além disso, as epístolas paulinas frequentemente abordam temas de ensino, crescimento espiritual e comunidade, que são essenciais para entender o discipulado. E aí, o livro de Efésios, especificamente o capítulo 4, nos ensina muita coisa importante sobre o que significa esse discipulado e essa caminhada como um corpo, juntos. No contexto atual, a Grande Comissão nos desafia, como cristãos, a sermos proativos na educação e no discipulado, incentivando uma fé que não é apenas declarativa, mas também prática e transformadora. Ou seja, não é uma fé só de palavras, uma fé só nominal, né? Porque agora as estatísticas, as últimas estatísticas do IBGE têm apontado que agora não existem só os católicos nominais ou os católicos não praticantes. Agora existem também, por incrível que pareça, os evangélicos nominais ou evangélicos não praticantes, ou seja, declaram ter uma fé, declaram seguir uma certa fé, mas crer de uma certa forma, mas não vivem, não praticam e não obedecem esses ensinamentos. Então, o discipulado
Ele é necessário exatamente por isso. Por que que existem hoje evangélicos nominais, evangélicos não praticantes? Exatamente porque não foram discipulados, não aprenderam a viver, a praticar a sua fé. Este mandamento reafirma a responsabilidade dos cristãos em compartilhar sua fé e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, promovendo uma comunidade que reflete os valores do reino de Deus. A grande pergunta que muitos fazem é por que, por exemplo, filhos de crentes, de evangélicos, nasceram na igreja, cresceram na igreja, alguns até foram batizados, mas chega numa certa idade da adolescência e da juventude que saem e não querem mais saber da igreja? A resposta é simples: não foram devidamente discipulados. Por que que tantas pessoas aceitam Jesus e tão poucas permanecem firmes na igreja? Porque não foram discipulados. Porque tantos começam a caminhar bem, mas em algum momento, por alguma circunstância, abandonam tudo. Porque, na verdade, não estão num processo real de discipulado. Então, só essas informações nos mostram o quão importante e o quão necessário é o discipulado para que as pessoas possam realmente viver a sua fé e se fortalecer e se estabelecerem no reino de Deus. O, o progresso do discipulado na vida dos líderes. Nós vamos ver agora 3 níveis de discipulados que vão ser exemplificados através da vida de alguns personagens bíblicos, como, por exemplo, Timóteo, Tito e Epáfras. 3 pessoas que foram ensinadas, discipuladas por Paulo, e que cada uma delas vai representar e vai nos mostrar um nível de progresso, de desenvolvimento diferente, ou seja, estágios diferentes do discipulado. E que todos nós passamos, experimentamos e devemos chegar até lá no último estágio. O nosso objetivo é trabalhar para que todos cheguem ao último estágio e possam, então, ser efetivos discipuladores também. Então, o primeiro nível de progresso no discipulado, ele é exemplificado com Timóteo. Timóteo é considerado o primeiro nível de progresso no discipulado, porque representa o estágio inicial de formação de um líder cristão, marcado por aprendizado direto, submissão e acompanhamento próximo de um mentor experiente. Então, observe aqui nos exemplos que serão apresentados aqui, desses 3 níveis, os 3 que são colocados aqui são líderes. Outra vez, para mostrar e enfatizar que o papel do discipulado é formar novos líderes, é formar outros líderes, é formar líderes que deem continuidade ao trabalho do reino de Deus. Então, nesse primeiro estágio, Timóteo representa esse líder que está no início da sua caminhada, que está aprendendo, que ele precisa ainda de um acompanhamento mais de perto, ele precisa da segurança de uma pessoa mais experiente que possa orientá-lo na sua caminhada, nas suas decisões e nas suas atitudes. E isso, obviamente, requer que essa pessoa que está nessa fase do discipulado se submeta, se sujeite às orientações, ao acompanhamento e ao cuidado de uma outra pessoa mais experiente, que foi o que aconteceu entre Timóteo e Paulo. Timóteo se sujeitou ao ensino, ao discipulado que Paulo estava lhe oferecendo. E Paulo estava ali presente, orientando Timóteo durante toda a sua caminhada. A diferença entre Timóteo e os outros níveis, que são representados por Tito e por Epáfras, pode ser entendida pela progressão no desenvolvimento discipular e na maturidade ministerial. Obviamente que quando Paulo morre, Timóteo não tinha mais esse apoio, esse mentor para que lhe orientasse. Então, tudo que ele havia experimentado, ouvido e aprendido de Paulo e visto em Paulo, ele precisaria, e com certeza, creio eu, ele colocou em prática de forma mais autônoma, porque não tinha mais como ele estar recorrendo a Paulo e dependendo de Paulo para isso, né? Então, o objetivo do discipulado é conduzir os cristãos à autonomia,
Nós não podemos fazer discípulos que fiquem dependentes de nós. E esse é outro erro que muitos líderes cometem. Fazem discípulos que ficam dependentes dele. Dependente para orar, dependente para tomar decisões, dependentes para ter as suas próprias experiências com Deus, não conseguem caminhar com as próprias pernas. E o papel do discipulador é fazer com que as pessoas que ele está discipulando se tornem autônomas, aprendam a caminhar com as próprias pernas. E outra vez, por que que isso é importante? Porque uma hora você não vai estar lá. Então, as pessoas não podem depender de você. Elas precisam aprender a depender de Deus e caminhar sozinhas se for necessário. Então, essa diferença entre esses três personagens, que representam esses três níveis de progresso, ela pode ser entendida pela progressão no desenvolvimento discipular e na maturidade ministerial. Resumo comparativo dos três níveis. Mais adiante, nós vamos ver cada um deles separado, com mais detalhes e ênfase, mas agora vamos ter uma visão geral e entender os três níveis. Então, nós temos aqui o nível de Timóteo, Tito e Epáfras, né? Qual é o nível de progresso, de dependência, de responsabilidade e de ação em cada um desses três níveis, ok? Por quê? Porque num discipulado existe, claro, um discipulado tem que ser progressivo, ele não é estático. Um discipulado tem dependência pelo menos no início, mas essa dependência não pode permanecer até o final. Ela começa com dependência, mas tem que caminhar para a autonomia. O discipulado, ele precisa ter responsabilidade. A pessoa que está sendo discipulada, ela precisa aprender a assumir responsabilidades para poder também exercer a liderança e o discipulado de outras pessoas. E, por fim, ele precisa de ação prática. Então, vejamos. As pessoas que estão no nível 1, que é representado por Timóteo, o nível de progresso deles é aprendiz submisso, ou seja, ele está aprendendo e ele precisa de um mentor, de um líder, de alguém que esteja ali ensinando ele. Então, as decisões todas que ele vai tomar, etc., o que ele vai fazer, ele ainda depende bastante da orientação desse líder, porque ele ainda não tem segurança e nem conhecimento suficiente, nem experiência suficiente para tomar decisões sozinhas. Então, ele precisa recorrer a esse mentor. O nível de progresso no segundo nível, né, que é o Tito, já é um líder formador. É uma pessoa que já passou pelo nível Timóteo, ele já tem uma certa autonomia e ele já consegue fazer muita coisa sozinha, tomar decisões sozinhas e caminhar sozinho, e não precisa mais estar atrelado a esse mentor, a esse discipulador o tempo todo. E o terceiro nível de progresso é o Epáfras, que representa aquele nível maduro, líder maduro e independente. É aquele que já sabe caminhar com as próprias pernas, resolver os problemas que vão aparecendo, que não tem mais uma dependência espiritual de um outro mentor. Então, ele já tem plena autonomia para exercer o seu ministério, a sua liderança e formar outro. Isso não significa que o líder cristão tem que ser independente e não pode estar ligado a ninguém, não. Como eu disse nas aulas anteriores, nós vamos passar a vida inteira sendo discipulados. E nós sempre vamos precisar de alguém, em algum momento, para nos ouvir, para conversar, para orar conosco, para nos ajudar, porque nós temos que lembrar que a liderança, o trabalho cristão, ele vai ter altos e baixos, vai ter fases fáceis e fases difíceis. E vai ter momentos que nós vamos estar fortes e vai ter momentos que nós vamos estar fragilizados. Então, até o líder maduro e independente, ele vai precisar, sim, de ajuda de outras pessoas. Mas essa ajuda não é algo permanente. Ele sabe liderar, ele sabe trabalhar, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe as decisões que ele vai tomar, e esse é o objetivo. Eu discipulo para que aquela pessoa que eu estou discipulando chegue ao nível Epáfras, chegue ao nível de um líder maduro e independente, que faça, inclusive, mais e melhor do que eu estou fazendo.
A dependência no nível Timóteo, ela é alta. Então, ela depende de uma orientação constante do mentor. No nível Tito, a dependência é média, já existe uma autonomia parcial nesse discípulo, nesse líder que está em formação. E no nível Epáfras, a dependência de um mentor é baixa, porque ele já tem plena maturidade. Qual é a responsabilidade de cada um deles? No nível Timóteo, a responsabilidade é aprender e ensinar localmente. Então, vamos supor, você está discipulando uma pessoa, ela está aprendendo alguns princípios, algumas coisas, e ela pode ensinar isso para quem? Para os seus amigos, para os seus familiares. Às vezes, ela pode ter uma oportunidade para compartilhar alguma coisa na sua sala de escola dominical, no seu grupo seja de mulheres, homens ou jovens, dependendo da faixa etária. Então, ela vai começar a exercer um ministério, digamos assim, ou um trabalho, ou uma liderança ali no local onde ela está, sob a supervisão de alguém que a está acompanhando. No nível Tito, a responsabilidade já é maior, ela já é enviada para outros lugares, ela sai daquele convívio familiar ali, né, local, para organizar outras igrejas, para formar outros líderes, ela já tem uma incumbência maior. E a responsabilidade no nível Epáfras é exatamente expandir e consolidar igrejas. Qual é a esfera de ação? No nível Timóteo, a esfera de ação desse novo líder ou discípulo é sob supervisão. No nível Tito, a ação é com autonomia ministerial. E no nível Epáfras, já é com impacto em várias comunidades. Então, esse gráfico nos mostra comparativamente quais são os três níveis de discipulado que eu, você e cada um de nós passou ou está passando. Se não está, deve passar. E é esse tipo de discipulado, esses três níveis, que todas as pessoas que nós vamos discipular também devem experimentar. Então, a grande dificuldade em algumas igrejas hoje em compreender os três níveis de progresso no discipulado reside na pressa em posicionar líderes imaturos em funções avançadas. Então, a gente vê muito disso. Líderes que não estão preparados, que não têm maturidade, que não têm ainda condições, às vezes, psicológicas e espirituais para assumir determinadas funções de liderança, são colocados lá por N motivos, ou porque são carismáticos, ou porque alguém gosta dele, etc, etc. Então, precisamos tomar cuidado nisso, que os líderes sejam realmente amadurecidos, treinados e preparados para assumir as suas posições e as suas funções. Muitos líderes são colocados como Epáfras, maduros, independentes e influentes, quando na realidade ainda estão no nível de Timóteo, necessitando de acompanhamento próximo, correção e desenvolvimento. E aí é o que nós assistimos aí, os grandes desastres, escândalos e absurdos que temos visto aí por esse mundo afora. Essa distorção ocorre porque frequentemente a liderança é confundida com carisma, talento ou conhecimento bíblico superficial, sem considerar o processo de formação de caráter e a maturidade espiritual necessária para assumir maiores responsabilidades. Essa questão de tudo muito rápido que está vigente no mundo agora também afeta esse aspecto, porque hoje muitas igrejas e muitos líderes não querem mais que os seus obreiros, os seus chamados, as pessoas da sua igreja passem por um período de preparo longo. Elas querem tudo rápido. Não, 4 anos é muito tempo, 3 anos é muito tempo. Vamos fazer um curso só de um ano. E aí um ano acaba ficando uma coisa muito superficial, sem o devido preparo que a pessoa precisa ter. Então, é esse imediatismo, essa coisa acelerada que está aí no mundo também tem afetado com relação ao discipulado e ao preparo de lideranças. Timóteo, no primeiro nível, ainda precisava de orientações detalhadas de Paulo, sendo moldado em áreas como palavra, conduta, amor, fé e pureza.
Colocar alguém como Epáfras antes do tempo gera líderes inseguros, sobrecarregados e muitas vezes despreparados para lidar com os desafios do ministério. Quando ele diz assim, colocar alguém como Epáfras antes do tempo, ou seja, alguém que está, na verdade, no nível Timóteo e é colocado para exercer um nível Epáfras. Aí é que está o grande problema. O resultado é uma igreja com estruturas frágeis, líderes que falham em formar discípulos fiéis e comunidades que dependem do domínio de uma liderança imatura. Para corrigir isso, é preciso discernimento para identificar o nível de progresso de cada discípulo, investindo no seu desenvolvimento com paciência e cuidado pastoral, assim como Paulo fez com Timóteo e Tito. Nós precisamos entender que cada um tem um ritmo, e quando nós vamos discipular, nós também precisamos aprender a respeitar esse ritmo das pessoas. Sem maturação, não há multiplicação saudável. Vamos então ver um pouco mais, começar a ver aqui sobre Timóteo, o primeiro nível de progresso, o aprendiz submisso. Quando Paulo decidiu convidar Timóteo para um relacionamento de intimidade com Jesus, Timóteo precisou submeter-se à liderança do apóstolo, que, por sua vez, vivia em plena submissão e obediência às ordens de Jesus e às decisões do colegiado de apóstolos, conforme vemos em Atos 15. No discipulado, há uma máxima que norteia o processo. Você não pode dar o que não tem. Por isso, o que você tem? O que você tem recebido? Primeiro você precisa receber, aprender, ser formado e depois você pode fazer isso e transmitir isso para outros. Infelizmente, muitos reduzem o discipulado a uma simples transmissão de conhecimento bíblico fragmentado e experiências pessoais, formando líderes locais que obedecem apenas aos seus ritos culturais. Essa prática, historicamente comum no meio religioso, é denunciada pelo próprio Jesus em Mateus 23, 13. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Timóteo, no entanto, foi um discípulo fiel e próximo de Paulo, tornando-se um exemplo significativo de discipulado no contexto do ministério apostólico. A relação entre eles evidencia a importância do ensino contínuo, o encorajamento e advertências necessárias para o desenvolvimento de líderes cristãos. Nós precisamos fazer isso. Quando estamos fazendo qualquer coisa para o reino de Deus e quando temos qualquer posição de liderança, nós temos que estar preocupados em quem está do meu lado, quem eu posso ensinar, quem eu posso ajudar a crescer e quem sabe amanhã assumir até o meu lugar. Então, é um desenvolvimento que acontece de forma mútua. E a pessoa mais experiente, aquele que está discipulando, precisa ter um olhar para perceber qual é o nível de cada um e quem é aquele que pode colar junto com você, o que você pode colar junto dele para fazer ele crescer e ganhar as habilidades, o conhecimento e as experiências que ele necessita para ser realmente um discípulo de Jesus e um fazedor de novos discípulos. Amém? Então, aí temos um pouco do nível Timóteo. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo esses diferentes níveis. E eu me despeço aqui. Obrigada pela sua atenção. Nós nos vemos na próxima aula.